Muito bem, a paz do Senhor a todos mais uma vez. Vamos ao tópico 2 da primeira lição da revista nova que estamos trabalhando, lições bíblicas, a Igreja Eleita. Acabamos de ler e trabalharmos o tópico primeiro, a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Trabalhamos aqui o primeiro tópico, autoria e data da carta aos Efésios. No final, eu fiz uma questão de ressaltar concernente ao livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando que para entendermos as cartas paulinas, temos que compreender melhor o livro do Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos. E aí eu falei também um pouquinho concernente a uma matéria teológica, tá? Que é bastante importante entendermos o básico da matéria para compreendermos melhor a Bíblia Sagrada, que chama-se hermenêutica, tá? Onde eu comentei a respeito de algumas pequenas regras para entendermos melhor a Bíblia Sagrada. E dentre essas regras, eu esqueci uma regra que pode se considerar, são duas regras principais, que não poderia ter deixado de falar. A primeira regra, dentre as outras três que eu havia comentado, tem uma quarta regra, que é necessário tomar as palavras no sentido indicado, tá? Indicado, no contexto imediato em que se encontram, tá? A exemplo disso, o livro de Efésios, capítulo 3, versículo 4 ao 6, tu tem que abraçar aquilo ali no contexto em que ela se encontra, tá? E a quinta regra, bem importante, tá? E também em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 33, e em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 25, tá? São bases bíblicas para que os irmãos possam entender e compreender melhor esta regrinha, que é fundamental para compreendermos melhor a palavra de Deus. Encontra-se, tá? A regra a quinta regra e última, para fechar aqui, são anotações básicas que eu fiz para enriquecer e aclarar melhor a mente dos irmãos. É necessário consultar o contexto remoto, por meio de passagens paralelas, para aclarar os meios e o texto, tá, em que se estuda. A exemplo disso, nós temos 2 Coríntios capítulo 11, versículo 33, Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículo 25. Entendemos uma coisa. O que é o contexto remoto? Por exemplo, vou citar aqui um versículo bastante utilizado por Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vemos nas igrejas e em alguns lugares, nas caixinhas de promessa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja que o contexto remoto de posso todas as coisas naquele que me fortalece é você voltar ao contexto do texto, que na verdade está sendo isolado do texto. Esse pequeno texto, versículo bíblico, está sendo isolado do contexto, tá? E um texto sem contexto é pretexto para a heresia. Entenda isso. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Quando você pega e diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e não vê o contexto do texto, você não entende do que Paulo está falando. Você só abraça que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Paulo está dizendo, não outras palavras, senão, eu sei padecer necessidade. Você pode padecer necessidade? Você está preparado para passar fome? Você está preparado para ser mordido no deserto por uma serpente em prol do amor à obra? Você está preparado para ser preso por amor ao evangelho, e mesmo preso na cadeia lá, você poder dizer, mandar uma carta para alguém, dizer, sou embaixador de Cristo em cadeias, em prisão? Você está preparado para padecer necessidade? Você realmente pode todas as coisas naquele que te fortalece? Sim, quem nos fortalece é Deus. Mas é necessário estarmos preparados, não só ter abundância, não só ter estar estabilizado financeiramente, psicologicamente, tá? Tem muitas pessoas abaladas emocionalmente, com a família destruída. Tem pessoas que financeiramente está bem, mas sentimentalmente está padecendo. Será que você está, de fato, como disse o apóstolo Paulo,
Está preparado para isso? Você realmente pode todas as coisas em Cristo? Ele tem te fortalecido para isso? Para você ter, quando no momento, de repente não ter mais, ou para você não ter e passar a ter, porque não é só ter e deixar de ter. Porque para quem tem deixar de ter é difícil, mas é muito difícil também para quem não tem passar a ter. Por isso, muitas das vezes, você vê acontecer na vida de irmão A, você vê acontecer na vida de irmão B, até mesmo na vida do ímpio. E a Bíblia vai dizer que você não deve ter inveja dele, mas ele está preparado para ter. Fábio, o que você está falando? Preparado psicologicamente, preparado, ele tem um preparo, um estudo, uma base para ele chegar onde chegou? Não, muitas das vezes eu estou falando de mente, cabeça, estrutura, disso que o apóstolo Paulo estava falando. Era exatamente disso que o apóstolo Paulo estava falando. Porque muitas das vezes você pede e Deus não dá. Pedis e não recebeis porque pedis mal, porque pedis para gastardes em vossos deleites. Será que o que você tem pedido ao Senhor, o Senhor tem aprovado? Será que você está como Paulo preparado? Será que você está preparado para ter? Quem te garante que se Deus te der o que você está pedindo, você ao invés de ir para a igreja, você não vai para o shopping, para o cinema, para a praia, este veículo, esta bonita casa? Será que você vai dar um culto e ação de graça para agradecer ao Senhor o que Ele tem feito na sua vida? Será que se você, porventura, Deus lhe der este veículo, esta casa, seja lá o que for que você tem pedido ao Senhor, e Deus, por algum motivo, você for furtado, roubado, você não vai querer culpar a Deus por isso? Será que você não vai querer achar que Deus é culpado deste fracasso, desta derrota? Então Paulo estava falando isso. Ele podia. Ele estava dizendo, eu posso padecer necessidade. Eu posso ser encarcerado, também posso ser livre. Não é porque eu estou encarcerado que eu busco a Deus. Mesmo estando livre, vou buscar a Deus. Estou preparado para isso. E você? Está preparado para ser encarcerado? Está preparado para, em liberdade, ser um embaixador de Cristo? Vamos ao tópico 2. Destinatários. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 AC, antes de Cristo, tornou-se um centro político comercial. Religioso. Vamos novamente, por favor? Estou lendo super mal, enxergando mal. Preciso fazer um áudio, urgentemente. A cidade de Éfeso, tá? É o tema do primeiro tópico do 2. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Atual país da Turquia, é onde hoje é a Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, tá? Com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerado uma metrópole. Cerca de 500 mil habitantes, tinha a maior anfiteatro. É isso mesmo? Tinha o maior anfiteatro, isso mesmo, do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde corriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Irmãos, esta cidade, tá? Cidade de Éfeso, era uma cidade que antes que o apóstolo Paulo chegar lá, tinha a deusa Diana, tá? Ela era uma cidade idólatra. Quando o apóstolo Paulo prega o evangelho naquela cidade, ele causa ali uma desestrutura econômica muito grande, tá? Nós vamos trabalhar isso mais na frente, porque ali tinha uma mulher que tinha um espírito de adivinha, né? E ali ela falava, né? O apóstolo Paulo passava e ela constantemente dizia que ali vai um homem de Deus, enfim, todos conhecem a história, e ele repreende aquele espírito e ela passa a não adivinhar mais. Isso traz prejuízos para aquele lugar, que era uma cidade conhecida hoje como
um centro histórico cultural da época, como hoje o Cristo Redentor, né, que vem pessoas da Itália, dos Estados Unidos, da Europa, da China, do Japão, eles vêm ao Rio e querem conhecer o Cristo Redentor. Então esta cidade de Éfeso, era uma cidade rica, uma cidade abastecida, abastada, que onde as pessoas vinham, a grande metrópole, as pessoas vinham, era bonito, tudo no mármore, enfim. As pessoas, quando vinham a Éfeso, faziam questão de conhecer os polos culturais naquele lugar. A religiosidade em Éfeso, a cidade abrigava o templo de Artemis, a deusa Diana, a deusa da fertilidade, tá? Construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo, tá? Contra a idolatria. Observem. Base bíblica, Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 27 ao 29. Tópico 3 do 1. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Tá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5 ao 7. Em seguida, evangelizou os judeus, tá? Observem aquela questão que eu havia dito inicialmente da hermenêutica, tá? Concernente a para quem o texto está falando. Neste caso de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 5 ao 7, esta mensagem foi ministrada aos judeus. Atentem para isso. Os judeus são os filhos da salvação, os filhos da promessa. Aquele a qual João vai dizer, ele veio para o que eram seus, para os judeus, e os seus não receberam. Por isso deu a mim e a você, a nós que não somos judeus, gentios, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Fomos enxertados na videira verdadeira, João capítulo 15, tá? Nós fomos convidados ao banquete por Jesus. Ele prepara a mesa, chama os convidados dizem, não vou, meu filho vai casar, comprei um sítio, tenho que cuidar dele, então ele manda chamar eu, você, e aquela irmã lá que está lá atrás de você, aquele irmão que está ali do seu lado, e aí nós entramos e nos tornamos participantes do corpo de Cristo que nós vamos estudar na lição mais à frente. Os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, tá? Paulo ministrou a palavra para os judeus nas sinagogas por um espaço de 3 meses. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8. Esta palavra foi para os judeus, não para mim, não para você, não para a igreja, nós que somos igreja hoje, não para os ímpios, não é uma palavra para gentios, para ímpios, tá? Não é uma palavra que se ministre para salvar almas. Não, esta é uma palavra para os judeus, tá? Para os escolhidos, os chamados, tá? Aí entra uma série de interrogativas, onde muitas das vezes comentam a respeito de Pedro, né? Pedro fazia muita questão de pregar para os judeus, achava que só os judeus eram dignos da salvação. Aí Deus mostra a Pedro ali um lençol com alguns animais imundos, e alguns pegam isso aí para dizer que não pode comer a carne de porco, que não pode, enfim, usa como base texto sem contexto, base para uma heresia, tá? Que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Pedro vai dizer assim, como poderia eu, Senhor, comer alguma coisa imunda? De maneira nenhuma, porque Deus mostra ali alguns animais imundos, né? E aí nós vamos ver no Antigo Testamento, por questão dietética, tá? Questão de saúde, Moisés proíbe o ingerir carne de alguns animais, né? E aí esses animais são mostrados em um lençol para Pedro, e Pedro diz assim, porventura, não, de maneira alguma eu comeria, Senhor.
E aí Jesus diz para ele, naquela visão, como pode tu tornar imundo o que eu purifiquei? Tá? A Bíblia ela está sendo enfática e clara em dizer para Pedro o seguinte: Pedro, você está querendo pregar somente para quem são os filhos da promessa. Como você pode deixar de pregar para os gentios? Eu purifiquei os gentios. Eu chamei também o Fábio, a irmã, o irmão. Eu também chamei você. Eu também te capacitei. Então, Pedro, pregue para todos. Para os gentios, para a igreja futura, para os judeus, preguem para todos. Eu não separei, não fiz mais acepção. Acabou esse negócio, tá? Eu vim para todos aqueles que me crê, tá? Crer é o primeiro ponto. Para ser salvo é crer no Senhor Jesus, tá? Aí vem as consequências, né? A regeneração, que foi assunto da aula anterior, o batismo nas águas, para se fazer parte do corpo, enfim. Mas crer é o ponto crucial para ser salvo em Cristo Jesus. E o crente, aquele que crê, o salvo em Cristo Jesus, automaticamente ele se batiza consecutivamente. Ele é regenerado e consecutivamente ele desce as águas, fazendo parte do corpo de Cristo, trazendo à memória a morte de Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. Como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano, tá? Os judeus rejeitavam a pregação de Paulo, então ele voltou-se para os gentios. Aí já é uma mensagem aos gentios, aqueles que não serviam a Cristo, não eram filhos da promessa, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 9. Por isso eu fiz questão de dar alguns pontos principais de hermenêutica, porque veja que no capítulo 19, no versículo 5, versículo 7, a mensagem é para os judeus. No mesmo capítulo, no versículo 9, já é para os gentios. Observem e atentem para esses detalhes. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lençóis e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Irmãos, rapidamente, vou tentar comentar aqui porque não dá para passar desapercebido por isso aqui. O apóstolo Paulo utilizava, sim, alguns aventais, algumas coisas para curar, para expulsar demônios. Atentem para o seguinte, irmão, pelo amor de Deus. Só pode ser aplicado como doutrina bíblica uma vez que isso se repete 2 ou 3 vezes no mínimo. A palavra de Deus, você não vai ver em outras passagens bíblicas alguém pegando um avental, pegando algo, um sal grosso, uma água, levando para o monte, orar uma água e leva para ele que ele será curado. Não tem. Nós não temos bases bíblicas para esse tipo de heresia. Se não repetir na Bíblia de 2 a 3 vezes, não podemos aplicar isso como uma doutrina bíblica. Não podemos utilizar isso em nossas igrejas. Pelo amor de Deus. Nós não podemos pegar uma base como essa, que o apóstolo Paulo usa um avental, ora e me envia. Por que ele fez isso? Faça perguntas ao texto. Ele estava preso, ele não podia ir e colocar na nossa igreja como uma doutrina bíblica. Fábio, é pecado nós orarmos, já que nós não podemos ir lá, uma água e mandar ele beber? Não, não é pecado. Mas não podemos aplicar como uma verdade absoluta, como uma doutrina. Entenda que doutrina é uma coisa, costume é outro, tá? Nós não podemos fazer isso. O apóstolo Paulo trabalhou dessa forma, deu certo, Jesus estava com ele, Deus aprovou assim como vai aprovar se você fizer entre aspas. Não temos base para aplicar isso como uma doutrina bíblica, tá? Não é o correto fazermos esse tipo de se está enfermo, a Bíblia diz, chame os presbíteros e ore com imposição de mãos. É assim que a Bíblia diz. E vai ter outras bases para afirmar isso. Agora, estas passagens que diz, leva o azeite, ele levou o Paulo e a sombra curava. Irmãos, não podemos ser meninos na fé. Vamos ser maduros, vamos comer o alimento sólido, racional. Nós somos racionais, cristãos racionais. Não vamos ser menino e levar na criancice o evangelho. Amém? Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, tá? Apolo ministrou ali e foi instruído
por Priscila e Áquila. Atos 18, 24 ao 28. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Tá? Timóteo foi um homem, foi designado para pastorear em uma cidade, tá? Em uma determinada cidade, a qual nós acabamos de ler, e escreveu o livro de Timóteo. 1 e 3. E segundo Irineu, 130, 202 depois de Cristo, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Tá? Tópico 4 do 2, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. 1:1, tá? Isto é, aquele que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Paulo os cumprimenta com a palavra graça e paz. Primeiro a graça, depois a paz. Em 80% das epístolas paulinas nós vamos ver Paulo cumprimentando os seus irmãos em Cristo, primeiro pela graça. Primeiro ele dá graça, depois a paz. Porque você só tem paz através da graça. Fica a dica. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus para com o homem. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos da maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Finalizamos aqui o tópico 2, tá? A síntese do tópico 2, gostaria de ler. A epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos e até a terceira tópico. A paz a todos e até.